Olá, boa tarde. Estamos chegando ao final do ano e nesse período é comum que empresas contratem trabalhadores temporários para suprir a demanda provocada pelo aumento do consumo de produtos e serviços. Os direitos dos trabalhadores temporários é o tema do programa de hoje. Vale transporte caso o contratado venha a optar pelo benefício, jornada de trabalho igual à dos empregados da mesma categoria, respeitados os limites das horas diárias e 44 horas semanais, com remuneração das horas extras não excedentes a 2 horas diárias. Esses são alguns dos direitos garantidos aos profissionais com contratos temporários, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário. Para conversar conosco sobre os direitos desses trabalhadores, está aqui a advogada trabalhista e professora do curso de Direito da Facisa, Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda aqui ao programa Tema Jurídico. Hoje temos um assunto muito importante para conversar. Com certeza. Nesse primeiro momento, quero iniciar questionando sobre o que é o trabalhador temporário. Tem diferença do trabalhador por contrato de tempo determinado, né? Que é contratado por tempo determinado, tem uma diferença em relação a isso? E quais os deveres desses profissionais? Rodrigo, boa tarde. O trabalhador temporário, ele é um trabalhador que ele é regido por uma lei especial, que é a Lei 6.019/1974. E esse profissional, ele necessariamente trabalha mediante a intermediação de uma empresa de trabalho temporário. O trabalhador temporário ele não é contratado diretamente pela empresa na qual ele vai trabalhar. Ele é contratado por uma empresa que intermedia, que vai fornecer a mão de obra dele para outra empresa. Não necessariamente todo trabalhador contratado para suprir esse acréscimo de serviço no final do ano é necessariamente um trabalhador temporário. Ele pode ser um trabalhador por tempo determinado. E aí esse trabalhador por tempo determinado, ele é contratado diretamente pela empresa na qual ele vai trabalhar, porque o artigo 443, parágrafo 2º da CLT, autoriza a empresa a fazer essa contratação nas situações que esse dispositivo legal enumera. Então, resumindo, nem todo trabalhador de final de ano é necessariamente um trabalhador temporário. Ele só vai ser trabalhador temporário se ele for contratado mediante a intermediação de uma empresa de trabalho temporário chamada de ETT. Nessa perspectiva, por exemplo, essa empresa, a ETT, ela contrata esse profissional por tempo constante e aí oferece por tempo determinado para outra empresa ou não? Ela faz uma seleção à parte, ela apenas intermedia mesmo e não tem um vínculo permanente com esse profissional? O trabalhador temporário, ele é empregado da ETT, da empresa de trabalho temporário, e ele é contratado por essa empresa para suprir a demanda da empresa na qual ele vai trabalhar. Então, ele não é trabalhador permanente da ETT, ele é trabalhador da ETT também por um prazo certo. Compreendi. Professora, esse profissional é reconhecido por lei, como a senhora já apontou, mas como deve ser o processo de contratação? Efetivamente, no dia a dia? Por exemplo, o profissional, ele procura a ETT e lá é feita uma seleção e a própria ETT leva os documentos desse profissional para outra empresa. Como é que acontece esse processo de contratação efetivamente? Explica para a gente minucioso, ETT, no processo minucioso. A questão é a seguinte, a lei não disciplina que a ETT deva ter um processo de seleção interno. Então, esse processo de seleção, como o profissional vai ser contratado, vai ser selecionado, ele fica a cargo efetivamente da ETT. Quem contrata o trabalhador temporário, no caso específico de trabalhador temporário, quem contrata esse trabalhador é a ETT. Então, quem assina a carteira de trabalho do trabalhador temporário é a ETT. A ETT não leva nenhum documento para a empresa tomadora, para a empresa na qual o trabalho vai ser realizado. Porque esses documentos, eles ficam na ETT. Afinal de contas, o trabalhador temporário, ele é trabalhador da ETT e não da empresa na qual ele vai trabalhar no final do ano. Então, respondendo de forma mais resumida a sua pergunta, não existe legalmente um processo, que não existe legalmente uma disposição de regras a serem seguidas pela ETT para contratar o trabalhador temporário. Né? E o trabalhador temporário tem a sua carteira de trabalho assinada pela ETT.
O que importa para a empresa na qual ele efetivamente vai trabalhar é que ele esteja lá desempenhando as suas atribuições. Como ele foi contratado, se foi feito um processo de seleção ou não, isso não importa para a empresa tomadora de mão de obra. Professora, essa empresa tomadora de mão de obra, ela pode contratar esse profissional que inicialmente chegou como temporário para ela? Acontece esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento? Como é que aconteceria? Como é que seria realizado isso? Pode acontecer na prática de um trabalhador temporário se sair muito bem durante as suas atividades temporárias de final de ano e, posteriormente, ele vir a ser contratado pela empresa tomadora. Quando o período de contrato de trabalho temporário ele se encerra, é dado baixa na carteira do trabalhador temporário. E aí nada impede que a empresa tomadora contrate esse profissional agora de forma definitiva. Não existe nenhum óbice, né? Porque, como eu frisei, terminou o prazo do trabalho temporário, é dado baixa na carteira de trabalho do trabalhador temporário e aí ele pode trabalhar para qualquer outra empresa, né? E, logicamente, para a empresa tomadora, para aquela empresa na qual ele já se tornou conhecido durante o período de final de ano. Esse profissional ele tem direito de pedir demissão caso não se sinta adequado ao trabalho que está sendo exercitado? Ele tem direitos como outro tipo de profissional que tem um contrato permanente, um contrato fixo na empresa? Tem, ele tem proporcionalmente ao tempo de serviço que ele presta para a empresa de trabalho temporário, ele tem os mesmos direitos que o trabalhador permanente tem, né? Ou seja, ele tem direito a férias proporcionais. Proporcionais por quê? Porque essas férias elas vão ser pagas na proporção do tempo que ele trabalhou. Então, se ele trabalhou um mês, ele vai receber um 12avos de férias. Se ele trabalhou 2 meses, ele vai receber 2 12avos. Trabalhou 3 12avos. Então, ele tem direito a férias proporcionais, ele tem direito ao recolhimento do FGTS desses meses de trabalho temporário que ele realizou, ele tem direito a 13º proporcional, se ele não se sentir adequado à função que ele está exercendo, ele pode pedir demissão, né? Logicamente que se ele pedir demissão, aí ele só vai receber, ele não vai ter direito de levantar o FGTS, de sacar o FGTS do tempo de trabalho temporário, ele só vai receber férias proporcionais e 13º salário proporcional, ele perde o direito dele ao FGTS. Nós vamos pedir o intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre os problemas encontrados por esses profissionais no mercado de trabalho. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje reflete sobre os direitos dos trabalhadores temporários. A nossa convidada é a advogada e professora Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira. Professora, existe no imaginário social a ideia de que o trabalhador temporário é explorado. Isso acontece? Não, Rodrigo. Na prática, não. Porque, inclusive, nesse período de final de ano, o Ministério do Trabalho ele costuma atuar com maior ênfase, justamente para evitar que essa exploração aconteça. O trabalhador temporário, ele trabalha tanto quanto um trabalhador permanente. O que acontece na prática é que, geralmente, no final de ano, as atividades empresariais, elas são mais enfáticas, mais fortes, todo trabalhador trabalha mais. E, por conseguinte, o trabalhador temporário que está incluído naquela dinâmica da empresa também vai trabalhar mais. Mas, nesse período, geralmente é um período em que a gente tem um maior número de fiscalização pela Delegacia Regional do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho, justamente para evitar que aconteça qualquer tipo de exploração, tanto do trabalhador temporário quanto do trabalhador permanente. Agora, professor, os sindicatos muitas vezes afirmam que os contratantes prometem a possibilidade de um contrato permanente e exigem que os trabalhadores temporários trabalhem mais. Isso poderia reforçar esse imaginário social? O que, na verdade, reforça o imaginário social é o fato de que no final de ano, geralmente, nessa época de final de ano, geralmente quem trabalha no comércio efetivamente trabalha mais, né? E o que é que acontece? O trabalhador temporário, como ele tem a intenção de se tornar trabalhador definitivo, então, geralmente, ele se doa mais às atividades que ele exerce. Então, eu creio que isso reforça esse imaginário social de que realmente o trabalhador temporário ele é explorado. Mas eu repito o que eu tinha dito antes. Isso não acontece, não necessariamente acontece porque o Ministério do Trabalho ele costuma fiscalizar as empresas com mais ênfase.
Por quê? Porque o trabalhador temporário, como ele é contratado pela ETT, então ele recebe um salário fixo. Não como o trabalhador permanente, que geralmente nesse período de final de ano recebe comissão por vendas. O trabalhador temporário, como ele não é empregado da empresa na qual ele trabalha, então geralmente ele recebe um salário fixo e por essa razão o Ministério do Trabalho ele costuma fiscalizar de maneira mais enfática. Como é essa fiscalização, professora? O Ministério do Trabalho faz visitas nas empresas? Faz visitas às empresas. Geralmente, eles atuam mediante denúncia. Geralmente, um trabalhador temporário que está se sentindo explorado, ele faz uma denúncia no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho fiscaliza. Às vezes, um trabalhador permanente que vê um tratamento diferenciado com relação ao trabalhador temporário também efetua essas denúncias e o Ministério do Trabalho, ele realiza essas fiscalizações. Então, o canal através do Ministério do Trabalho, ele pode ser feito por qualquer pessoa, tanto pelo trabalhador temporário quanto pelo trabalhador permanente e muitas vezes até por uma pessoa estranha à empresa, à atividade empresarial, que viu uma situação complicada e às vezes até mesmo a própria ETT, que toma conhecimento de uma situação vexatória para o trabalhador temporário, pode atuar junto ao Ministério do Trabalho, pode promover a atuação do Ministério do Trabalho. Professora Flávia, anteriormente nós falamos sobre os sindicatos. Esses trabalhadores temporários, eles se organizam em entidades de classe também? No nosso país, os sindicatos eles são organizados por categoria profissional. Então, a gente não tem um sindicato dos trabalhadores temporários. Os trabalhadores temporários, dependendo da atividade econômica que ele exerce, dependendo da profissão na qual ele se encaixa, ele vai se vincular ao sindicato da profissão da qual ele faz parte. Como geralmente nesse período de final de ano esses trabalhadores são trabalhadores que atuam no comércio, então eles se vinculam geralmente ao sindicato dos comerciários, mas não tem um sindicato específico para o trabalhador temporário, porque o trabalhador temporário ele pode ser um comerciário, ele pode ser uma pessoa que trabalha na limpeza, ele pode ser um profissional de qualquer área. Então, ele necessariamente vai se vincular ao sindicato da profissão que ele está exercendo naquele momento. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre como os profissionais temporários podem lutar pelos seus direitos. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre os direitos dos trabalhadores temporários. Professora Flávia, no início do programa e no bloco anterior, nós citamos de algumas formas alguns direitos dos profissionais temporários. No início do programa, por exemplo, eu citei o Vale Transporte, caso o benefício seja solicitado pelo trabalhador, ou então jornada de trabalho igual a dos empregados da mesma categoria, respeitados os limites das horas diárias e 44 horas semanais com remuneração das horas extras, não excedentes a 2 horas diárias. São situações que a gente precisa estar relembrando. Muitas vezes esses profissionais chegam, são contratados, estão precisando do trabalho e não sabem desses direitos. Como eles podem descobrir os próprios direitos? Aonde? Rodrigo, esses direitos eles são determinados pela Lei 6.019/1974. E um veículo que pode ser utilizado para esclarecimento dos direitos do trabalhador temporário, nessa situação de final de ano especificamente, é o sindicato da categoria da qual eles fazem parte, que geralmente é o sindicato dos comerciários. Se não desta forma, um órgão também que esclarece acerca dos direitos do trabalhador temporário e de outros trabalhadores também é o Ministério Público do Trabalho e o próprio Ministério do Trabalho, através da Delegacia Regional do Trabalho. Lá eles têm profissionais, pessoas especializadas que podem esclarecer acerca dos direitos do trabalhador temporário e do trabalhador em geral. Nesse caminho, quando o trabalhador quer fazer uma denúncia, efetivamente, como é que ele pode fazer? A gente comentou no bloco anterior que as denúncias são feitas, como a senhora já disse, no Ministério do Trabalho, por exemplo, mas aí ele telefona, ele vai presencialmente, ele tem que fazer uma declaração escrita. Como é que é esse procedimento? No caso do Ministério Público do Trabalho, ele pode fazer, inclusive, pela internet. Eles têm um canal na internet, um link no site do MPT, na internet, e o trabalhador pode até fazer essa denúncia na internet de forma anônima. Na Delegacia Regional do Trabalho, eles só aceitam a denúncia
feita pessoalmente. Garante-se um anonimato também para que o profissional ele não seja lesado, mas ele tem que procurar a Delegacia Regional do Trabalho de forma pessoal. No MPT, no Ministério Público do Trabalho, não, ele pode se valer inclusive da internet ou pessoalmente no Ministério Público do Trabalho. Ele também pode fazer essa denúncia em ambos os órgãos de forma anônima. Dentro da sua experiência, o que é que pode servir como prova numa denúncia como essa? Nenhum desses dois órgãos que eu acabei de mencionar, nem o MPT, nem a Delegacia Regional do Trabalho, eles requerem uma prova pré-constituída do trabalhador, porque eles têm uma equipe de fiscalização. No caso do MPT, eles vão chamar a empresa para prestar esclarecimentos e no caso da Delegacia Regional do Trabalho, geralmente eles vão fazer uma averiguação em loco, constatar realmente se aquela situação relatada pelo trabalhador está acontecendo no âmbito empresarial. Então, nenhum dos dois requerem uma prova pré-constituída do trabalhador para a efetivação da denúncia. Conforme a lei, quais as punições que a empresa que estiver cometendo algum erro, efetivamente, com relação a esses trabalhadores, pode sofrer? Vão ser multadas. No âmbito da Delegacia Regional do Trabalho, eles vão ser penalizados com uma multa administrativa. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, também vão sofrer uma multa e caso essa multa não seja paga pela empresa, o Ministério Público do Trabalho ele pode efetivar até uma ação civil pública ou uma ação de obrigação de fazer, que obrigue a empresa a adotar a medida que está sendo negada ao trabalhador. Aquilo que está sendo negado ao trabalhador, o Ministério Público do Trabalho, através de ação judicial, pode, inclusive, obrigar a empresa a adotar. A senhora, como advogada trabalhista, já viveu alguma experiência específica com relação ao trabalhador temporário ou algum processo referente a isso aqui na realidade local? Já vi o Ministério Público, a Delegacia Regional do Trabalho, aliás, aplicando multa. As multas administrativas elas são muito comuns, aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, porque é o canal mais acessível ao trabalhador, é o canal que o trabalhador mais conhece. Nem sempre o trabalhador tem conhecimento da existência do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão de fiscalização mais vinculado ao Poder Judiciário. A Delegacia Regional do Trabalho é mais comum, então geralmente as empresas nessa época elas padecem e a elas são aplicadas multas administrativas. É um ramo difícil, professora, ser advogado do trabalho, quando a gente começa a observar esse tipo de dificuldades, por exemplo, chegar às empresas, fazer esse tipo de denúncia, é um universo que, para a advocacia do trabalho, acaba sendo complicado lidar com o trabalhador temporário, lidar com o prazo determinado, o trabalhador por prazo determinado, já que nós estamos falando de um programa como tema jurídico que também que tem como público-alvo alunos que estão buscando esse universo. Trabalhador temporário é um tema que dá trabalho para o advogado trabalhista? Dá trabalho porque geralmente as empresas elas costumam confundir trabalho temporário com trabalho por prazo determinado. Então, às vezes, utilizam uma modalidade de contratação que não é adequada para atender aquela situação. Geralmente, as empresas costumam, nessa época de final de ano, usar muito o contrato de experiência, que nem sempre é a via adequada para suprir a sua necessidade. O contrato mais adequado é ou o contrato de trabalho temporário ou o contrato por prazo determinado do artigo 443, parágrafo 2º, a linha A da CLT. Mas as empresas equivocadamente utilizam o contrato de trabalho por experiência, na grande maioria dos casos, que inclusive dispensa a intermediação da empresa de trabalho temporário. Para quem, por exemplo, busca um advogado trabalhista em alguma situação como essa, e aí vamos pensar o trabalhador temporário que talvez não tenha a possibilidade de arcar com os custos de um advogado privado, ele pode encontrar na Defensoria Pública um espaço de proteção? Rodrigo, a advocacia trabalhista, ela é uma advocacia na qual o trabalhador, inclusive, geralmente é dispensado o pagamento de custas. Então, geralmente essa ação ele não vai pagar custos porque é solicitado o benefício da justiça gratuita e essas custas são pagas ao final pelo vencido, ou seja, por quem perder a ação. A Defensoria Pública ela não está apta a atuar nessa situação porque geralmente o tipo de contrato que é celebrado entre o advogado e o profissional da área é um contrato
no qual o empregado ele vai pagar os honorários advocatícios ao final, com base naquilo que ele receber. Então, a Defensoria Pública ela não costuma atuar nessa área e nem tem legitimidade para tanto, porque a advocacia trabalhista ela tem as suas peculiaridades, os honorários advocatícios são pagos ao final, as custas são pagas pelo vencido, por aquele que perde a demanda. Então, a Defensoria Pública ela costuma atuar mais na área civil e na área penal e menos na área trabalhista. Para concluir, professora, para um profissional que conseguiu agora um trabalho temporário, quais as dicas que a senhora poderia dar para que ele possa ter uma boa experiência de trabalho? Efetivamente, se doar ao trabalho que ele realiza, vestir a camisa da empresa sem, contudo, sacrificar os seus direitos. Ficar atento à questão da realização de hora extra, que a empresa não pode, geralmente, requerer do profissional mais do que 2 horas extras diárias. Ficar atento às vendas, ao sistema de venda que a empresa adota. Ficar atento à forma como os outros trabalhadores permanentes da empresa atuam, para que ele possa atuar de forma semelhante. Porque quando a gente entra numa empresa, nesse período de final de ano, você não sabe quem é trabalhador temporário e quem é trabalhador permanente. Então, geralmente, perante o público externo, o trabalhador temporário tem que agir da mesma forma que o trabalhador permanente age. Então, geralmente, se exige dele que externamente, perante o cliente, perante o público, ele haja tal qual um trabalhador permanente. E fica atento, logicamente, aos seus direitos, fica atento para não ser explorado no âmbito da empresa. Utilize os canais que ele tem à sua disposição para a realização de qualquer denúncia, né? Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Delegacia Regional do Trabalho. E ficar atento, sobretudo, para o fato de verificar se a empresa de trabalho temporário efetivamente está cumprindo as disposições legais. Porque, às vezes, o problema não é com a empresa tomadora da mão de obra, mas sim com a empresa de trabalho temporário, que é ela que deixa de cumprir os encargos trabalhistas do trabalhador temporário. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer a participação da advogada e professora Flávia de Paiva. Obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada a vocês. Eu agradeço novamente o convite. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.